Capítulo 3: A riqueza das nações. A riqueza de uma pessoa não se mede em valores financeiros, mas em tempo. O importante não é quanto se pode comprar, mas por quanto tempo você pode pagar por algo. Esse conceito de riqueza é surpreendente e muda nossa maneira de medir quem verdadeiramente é rico e quem ainda nem sequer é próspero. Para saber o valor com exatidão, é necessário calcular quanto de patrimônio real uma pessoa tem e, além disso, saber quanto dura essa riqueza. Se ela é durável no tempo, quanto é durável o seu poder de automultiplicação. Por exemplo, um jogador de futebol pode ter uma soma significativa de dinheiro, mas isso não quer dizer que ele seja rico, pois a sua fonte geradora de riqueza, nesse caso, o seu corpo, tem data de validade limitada. Dependendo da sua idade, já se pode estimar o máximo que conseguirá ganhar ao longo da sua profissão. Em contrapartida, alguém que tem várias propriedades, mesmo tendo seu patrimônio 50% menor que o do jogador, poderia ser muitas vezes mais rico do que o atleta, pois se os negócios são lucrativos, ele tem o poder de se renovar por si mesmo, de maneira quase perpétua. Continua gerando riqueza. Isso é muito importante na hora de saber qual pessoa, empresa ou país é verdadeiramente rico. Lembre-se que o importante não é o quanto você pode gerar de recursos, mas sim por quanto tempo pode continuar fazendo. Digamos que mais importante do que a farinha armazenada é o campo onde se planta o trigo. Antes de analisar como prosperar, devemos compreender que a riqueza não é algo fácil de alcançar ou que acontece o tempo todo. Os gráficos demonstram, tristemente, que é mais difícil do que muitos imaginam. 98% da população norte-americana deseja realizar o sonho americano e não passa disso, de um sonho. Assim como viver num país desenvolvido não dá garantias de riqueza. O resumo a seguir é muito esclarecedor. 1% dos ricos da América tem 40% das riquezas totais do país. 80% das pessoas na América do Norte possuem 7% das riquezas do país. 1% dos mais ricos ganham 24% de tudo a cada ano, enquanto que em 1976 era apenas 9%. 1% possui 50% dos bônus e fundos mútuos do país. 50% dos americanos possuem somente 0,5% dos investimentos. Os trabalhadores das grandes empresas devem trabalhar em média pelo menos um mês para ganhar o que o diretor ganha em uma hora, 380 vezes a mais. 200 anos atrás, os países mais ricos eram 3 vezes mais ricos do que o resto. Quando terminou o colonialismo, nos anos 60, eram 35 vezes mais ricos. Hoje são 80 vezes mais ricos. Os países mais ricos entregam 130 bilhões de dólares ao ano para as grandes corporações, que extraem 900 bilhões em negócios. As nações pobres pagam 600 bilhões em empréstimos e juros. Os países pobres perdem 5 bilhões por obstáculos comerciais, um total de 2 trilhões de dólares anuais. Isso nos mostra que não existe nada parecido com uma justiça social que ajude a levar a prosperidade para todos. Cada pessoa é responsável por romper os sistemas de aprisionamento e vencer. A solução não é fácil, mas a Bíblia nos ensina e Deus deseja que todos nós sejamos prósperos, embora nem todos consigam. Neste livro, vamos aprofundar em uma busca não de uma fórmula de prosperidade, mas de como abrir a porta do sobrenatural para entrar nessa dimensão que Deus nos propõe. A prosperidade não é um assunto relacionado apenas com números ou com a matemática. Se fosse assim, todos os matemáticos e pessoas medianamente inteligentes já estariam enriquecidas, mas a realidade é outra. A prosperidade não é um assunto de cultura ou da sociedade da qual vivemos. Caso contrário, os outros 98% dos americanos que nasceram e vivem nos Estados Unidos seriam todos muito prósperos. Em primeiro lugar,
temos que aceitar que a prosperidade é um assunto espiritual e depois cultural, educacional, circunstancial, etc. Devemos analisar quanta riqueza realmente há nos países para ser conquistada. Essa é a leitura de uma tabela. Países: Brasil, pessoas com mais de 30 milhões de dólares, 4.015. Bilhões de dólares, 770. México, pessoas com mais de 30 milhões de dólares, 3.365. Bilhões de dólares, 445. Argentina, pessoas com mais de 30 milhões de dólares, 1.110. Bilhões de dólares, 150. Essas cifras são ainda mais assombrosas quando sabemos que todos os dias se transferem milhões em riquezas de um lado para o outro do sistema. A fortuna sempre está vinculada dentro dos sistemas financeiros, esperando que um filho de Deus se atreva a tocá-los e absorver essa prosperidade. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Provérbios 13:22. A realidade é que em toda a América Latina há pessoas milionárias que de alguma maneira superaram o padrão global, mesmo na realidade de seus países. A riqueza nas nações é real. A extravagância das nações. Se vamos perguntar quanta riqueza há na Terra, deveríamos saber de alguns dados curiosos, sem contabilizar o dinheiro nas contas, nas compras de corporações ou nas mansões, veículos e joias. Você sabe quanto as pessoas estão dispostas a pagar por coisas mais simples? Eis a lista. A ovelha mais cara tem 6 anos e custa 2.100 milhões de dólares, o que daria para comprar 35 mil ovelhas comuns, e dessas primeiras há mais de 1.000. O cachorro mais caro do mundo custa 1.420.000 dólares. Um par de sapato em Londres custa só 230 mil dólares. Uma prancha de surf banhada em ouro 18 quilates custa 183 mil dólares. Uma noite numa suíte de um hotel em Nova York sai por 75 mil dólares. Um melão comestível Yubari por 23 mil dólares. Isso é mais justo, pelo menos se come, pois a foto de uma batata tirada por Kevin Abosch foi vendida por 1 milhão de dólares. Poderíamos, além disso, fazer uma lista imensa contendo tênis decorado com safira e ouro do designer Dan Gamelesh por tão somente 4 milhões de dólares, ou então, se sentir o desejo de comer ouro, para não se entediar, poderia ver um filme na sua casa comendo pipoca com ouro de 23 quilates comestível por 250 dólares e ouvir o filme em caixa de som de 1 milhão. Ah, já ia me esquecendo. Se gosta de pizza, poderia pagar 1.000 dólares por uma e tomar um chá de 8.200 dólares. O que estou tentando dizer é que a pobreza é tão real quanto a riqueza. É possível comprar tudo o que se pode imaginar neste mundo, por mais caro que pareça. Sempre haverá alguém disposto a pagar. Se isso é real, poderemos prosperar muito mais trabalhando com uma ideia criativa do Espírito de Deus, quando Ele é o dono absoluto de todas as riquezas. Como veremos mais adiante, existem protocolos que ainda não foram cumpridos por desconhecimento, mas uma vez que transitamos nesses caminhos, a prosperidade estará ao nosso alcance. Há alguns anos estive num lugar onde os assentos eram revestidos de cima até embaixo de pedras preciosas. Em outra casa, as torneiras eram todas de ouro, e isso na Bolívia, supostamente um dos países mais pobres da América do Sul. Estava com um empresário que me levou para ver alguns campos da região, e as pedras preciosas estavam por todas as partes, à vista nos campos, e sobressaíam por cima do mato
gritando: estou aqui, por favor, me explore. Explorar no sentido do uso apropriado, minas. O país tem mineral e em todos os lugares tem selva. Está assentado sobre gás natural, frutos e madeira da selva. E até os desertos são as maiores reservas de lítio do planeta. Deus deixou em toda a terra reservas de recursos para todos os países, e não existe país que não tenha riquezas naturais, sejam minérios, lugares turísticos e população. Embora muitas vezes a riqueza das nações não é alcançada por sua própria população, devemos encontrar o caminho da nossa prosperidade, sem reclamar do lugar ou região onde Deus determinou que nascêssemos. Quando compreendemos quão grande foi a bênção de Abraão para ele e sua família, compreendemos que não importou o lugar, país ou cidade onde viveu. Onde chegava, ele imediatamente era próspero. Voltava a surgir e víamos Abraão próspero e enriquecido. Não dependia de uma cidade ou da economia, era a bênção de Deus que o enriquecia. Além de todos os recursos naturais das nações, há uma garantia de Deus em transformar as regiões onde vivemos em um lugar desejável e próspero. Nossas posses se devem às janelas dos céus abertas e o derramar de suas bênçãos sobre nós. Não dependemos somente da bênção das nações. Se Abraão e Israel caminharam com os céus abertos, essa geração também o fará. Temos as chaves para acessar da mesma fonte inesgotável de recursos.